sempre tudo foram flores no Revisão. Sempre que aconteceu alguma coisa grande na minha vida, antes de acontecer, sempre pareceu que ela estava muito distante. Tanto que assim, eu morava em uma república, os meus colegas de república pagaram a minha parte de aluguel por alguns meses, assim, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E por que eu escolhi estudar? Porque eu não tinha outra perspectiva. Até o último semestre da faculdade eu não sabia sequer o que um procurador fazia. Foi um momento de muita dúvida, assim, porque parecia que nada estava dando certo. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente fica onde a gente está. Quando eu comecei lá atrás, a minha única ambição era conseguir ser aprovado em um cargo que me desse uma remuneração e um status social também, que eu pudesse levar para o resto da vida. Fiz Direito, entrei na faculdade e até o último semestre da faculdade eu não sabia sequer o que um procurador fazia. Eu descobri, tipo assim, ó, tem um negócio que você faz uma prova e aí vão te dar um emprego se você passar nessa prova. Eu falei, porra, fazer prova, eu sei fazer prova, né? Eu era estudante, fazia prova a vida inteira na escola e tal. E aí eu comecei a fazer concurso público e só tomei pau. É até difícil assim, você escolheu. Eu acho que eu não tive muita escolha, eu acho que era o que estava à minha disposição e acho que eu fui fazendo isso, na verdade, a vida toda. Desde a época do vestibular, eu fui buscando as formas de ter uma vida melhor. Então, assim, se eu não tivesse tomado essa decisão de fazer concursos, sentar a bunda na cadeira de verdade e estudar, cara, com certeza a minha vida seria muito mais difícil do que é hoje, assim, muito mesmo. Se eu tivesse a certeza, pelo menos, de qual caminho a ser trilhado, eu teria mais segurança e esse caminho teria provavelmente sido um pouco mais leve, mais tranquilo. Eu posso dizer, eu acho que com bastante convicção, que a minha mãe é a inspiração máxima da minha vida, assim, sabe? Tanto que, inclusive, ela era uma inspiração que eu até tinha quando eu estudava. Aí eu pensava, cacete, se a minha mãe consegue passar o dia inteiro trabalhando, que é uma coisa muito mais difícil que estudar, não é possível que eu não consiga sentar a bunda na cadeira e passar uma manhã estudando. A PGR Rio Grande do Sul foi o segundo cargo de procurador que eu assumi. Eu fui aprovado em primeiro lugar. Lá no Rio Grande do Sul, o início da carreira ocorria necessariamente no interior do estado. E o meu pai foi para minha posse lá. Me emocionei de verdade aqui. Foi a primeira e única vez que eu vi o meu pai chorar. Essa realização de poder fazer aquilo que é preciso pelas pessoas que você ama, cara, isso é provavelmente a coisa pela qual eu sou mais grato nesse cargo que eu ocupo. E hoje eu estou vivendo esse sonho redirecionado que de repente a vida dá e leva pra gente talvez o caminho e o lugar onde a gente talvez tenha ter estado desde o começo. Dá uma grande satisfação, dá uma grande felicidade quando você consegue ajudar alguém. Eu não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer hoje novamente, eu faria tudo do mesmo jeito que eu fiz. E olha que ao longo do caminho eu tive que fazer alguns sacrifícios, sabe? E aí quando a gente começou a profissionalizar a revisão, a gente passou a profissionalizar desse jeito, para que seja um espaço em que o cara saiba como é que ele entra e como é que ele sai, e que nesse tempo ele não fique sozinho. Então, tendo material bom e já tendo ele pronto, isso já facilita a sua organização para o restante do estudo. Mas tem um outro diferencial também, que é a nossa forma de comunicação com os alunos, sabe? A gente tem uma proximidade muito grande com os alunos. Bom, revisão para mim hoje é família, assim. Léo, Renério, Chico, a gente pode dizer que é família o tempo todo. Fiquei muito alegre da vida ter me feito encontrar esses três. E aí, quando a gente lançou o curso extensivo, foi aí que o Revisão se tornou um curso preparatório de verdade, vamos dizer assim. E a partir de então, a gente foi só evoluindo. Ver esses alunos fazendo isso, quando eu vejo pelo Instagram, ou então converso com eles, é algo que realmente me motiva a seguir tentando fazer com que eles tenham essas transformações. E cada vez que uma pessoa confia assim na gente para ser parte do caminho dela, a gente tem a obrigação de fazer o máximo por essa pessoa, sabe? O máximo de verdade, assim. Por isso que no Revisão a gente não mede esforços mesmo, sabe, cara? Eles me ajudaram a organizar o meu tempo. O pouco tempo que eu tinha, eu não podia perder pesquisando diversos materiais. Então, teve uma colaboração muito importante. O curso é muito organizado.
entrega material de qualidade. Então eu sou muito grata a tudo isso, porque com certeza eu sinto assim, nossa, eu tô onde eu devia estar. No fim das contas, eu acho que essa é a mensagem que eu gosto de deixar para todos os alunos do Revisão nesses 9 anos de revisão, sabe? Assim, um dia você se determina a fazer concurso. Nesse dia, cara, tome a decisão de só parar na sua posse, porque vale muito a pena e no Brasil atual eu não conheço nenhum caminho melhor do que concurso público. É sacrificante, você terá seus problemas para chegar até lá, mas acredite, vale a pena cada segundo estudado. Estudar para a procuradoria pode levar anos. No Revisão, você aprende como se fosse um upload de conhecimento. Preparado, direcionado, nomeado. Olá, amigos do Revisão, meu nome é Rafaela Sena, eu sou a mais nova procuradora do estado do Rio Grande do Sul e estou muito feliz com esse momento. A posse foi incrível, foi maior do que eu esperava e melhor do que eu esperava. Foi um momento maravilhoso, eu acredito, na vida de todo mundo aqui que tomou posse junto comigo. E o Revisão PGE, ele foi importantíssimo na minha aprovação, principalmente porque eu fiz o curso de prova oral com eles, com o Léo, o Renério e o Chico, e eles são maravilhosos. Eu indico o curso para todo mundo, inclusive errei ao comprar só o curso do Revisão para aprovação na prova oral. Eu deveria ter comprado o curso do Revisão, que eles têm um passaporte, porque o valor compensa demais. Eu indico demais vocês a comprarem, porque te acompanha durante toda a sua trajetória, até a aprovação final no concurso, na primeira fase, na segunda fase, na fase oral. Então, assim, você vai ter um acompanhamento personalizado, com pessoas que são sensíveis às suas particularidades, que eu acho que é o que mais diferencia o Revisão. A questão humana, deles observarem o que realmente você precisa. Então, se você está em dúvida em qual curso escolher, pode escolher o Revisão PGE sem medo de ser feliz, viu? Eu sou Ian Pedro de Alvarenga Ferreira e hoje eu estou aqui tomando posse como Procurador do Estado do Rio Grande do Sul e o Revisão PGE veio aqui homenagear a gente, cumprindo a promessa de estar com a gente até a posse. Então, eu só tenho a agradecer ao Revisão PGE
Hoje eu estou num momento um mix de sensações, me sentindo principalmente bem-sucedido naquilo que eu escolhi e me propus a fazer e não teria conseguido sem o Revisão PGE. Então agradeço a vocês e obrigado. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para a posse desses nossos alunos. Depois de muito tempo estudando, muita gente que estuda com a gente há muito tempo. Tem aluno aqui que começou a estudar com a gente no 5º semestre da faculdade. E a gente não podia deixar de estar aqui nesse dia para coroar a vitória deles, para coroar também aquilo que a gente entende que é como parte da nossa vitória também, a vitória da família deles, do esforço deles. E estamos aqui hoje muito felizes também, vendo a felicidade dos nossos alunos e agora torcendo para que sejam felizes aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, sejam felizes na Procuradoria. Muito nos honra participar e saber que a gente participou de toda essa caminhada, de tantos alunos que aqui estão, são 27 empossados, a grande maioria é aluno do Revisão PGE, em algum momento foi aluno do Revisão PGE, muitos alunos do nosso curso Passaporte, então, muitos alunos do nosso curso de Prova Oral. Então, assim, do mesmo jeito que eles estão felizes e que estão comemorando a vitória deles, a gente sente também que é um pouquinho nosso, que a gente contribuiu para isso. E assim, com toda a humildade, a gente sabe que nossa participação é pequena, o grande mérito é deles, mas o nosso coração fica cheio de orgulho, cheio de amor, cheio de esperança também, de que a gente vai estar em outros lugares com novos alunos e com novas aprovações, novas nomeações, novas posses. E é por isso que eu desejo também muito boa sorte aqui para todo mundo que está aqui, muito sucesso na carreira aqui na PGE Rio Grande do Sul e que a gente se encontre aí na vida como procurador. A gente está aqui na Sala São Paulo para a posse dos novos procuradores do Estado de São Paulo. São dezenas de alunos nossos, dezenas do Passaporte, do Extensivo e dezenas de outros cursos, todos tomando posse aqui hoje em São Paulo. Hoje, a partir de hoje, procurador do Estado de São Paulo e sou aluno também do Revisão. Olá, meu nome é Daniel Fernandes Galvão, sou hoje, a partir de hoje, procurador do Estado de São Paulo e sou aluno também do Revisão. Antes da posse, eu era um menino ainda, né, cheio de sonhos. Fiz 25 anos esse ano, então sou relativamente novo ainda. Já tinha tomado posse no meu primeiro cargo público como procurador da Universidade de São Paulo. Então a preparação ela foi um pouco intensa, né, que eu tive que conciliar trabalho com estudo. Mas com a ajuda do Revisão, no final deu tudo certo. Bom, o curso de prova oral do Revisão PGE, do Revisão na verdade, né, foi o que me permitiu obter o resultado que eu obtive na prova oral. A dinâmica de organização do curso de prova oral, dividido em 3 dias, sendo o último simulado, foi fundamental para que eu tivesse alguns raciocínios jurídicos, algumas argumentações jurídicas-chave que eu usei na prova oral e com isso eu obtive algumas notas máximas nas bancas e a nota máxima na prova oral, né? A maior nota da prova oral, na verdade. Eu pensei que posse, que cargo público assim de ponta era só coisa de gênio, né? Na verdade, não. Qualquer um, desde que se dedique o suficiente, pode tomar a posse. Eu acho que assim, o único traço em comum de todos os aprovados, de todos os procuradores do Estado, dos municípios, enfim, todos aqueles que tomaram posse, é a persistência. Assim, todos os que não desistiram estão hoje empossados, e eu sou um deles. Cara, tô à flor da pele, assim, a cerimônia foi linda, eu tô muito orgulhoso de mim, assim, sabe, de fazer parte dessa instituição tão bonita. Eu sou a Meiriel, eu acabei de tomar posse na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e é um dos dias mais felizes, e é o resultado de muito esforço, aliado a um cuidado do Revisão. Eu tive outros cursos, a minha bagagem é extensa, mas o cuidado da revisão com material assertivo e a mentoria que tem um aspecto psicológico e direcionador dos seus esforços fez a diferença na minha aprovação. Eu sou muito grata ao pessoal do Revisão. Muito obrigada. Meu nome é Nicolaus Torrens, eu me formei em Direito no fim de 2019.
Depois de formado, eu atuei alguns anos em escritórios de advocacia, então trabalhava como advogado, mas desenvolvi o sonho de ser procurador. Após isso, eu também atuei como residente jurídico na Procuradoria do município de São Paulo, que foi uma experiência que foi meu primeiro contato com a advocacia pública. Após a prova da PGM São Paulo, eu fechei o curso Passaporte com revisão. Revisão, assim, foi minha base desde o começo dos estudos mais direcionados para a procuradoria, porque o curso disponibiliza tudo que você vai precisar, desde legislação comentada, destacada, o material escrito, e mesmo antes de fechar o revisão, eu já estudava com os livros do Francisco e do Renério. Na verdade, meu primeiro contato com o revisão foi antes mesmo de fechar o curso, foi com o livro deles, que então, por exemplo, o direito administrativo, eu só li o livro do Renério. Estou me sentindo muito bem, eu ainda não caiu a ficha, mas é uma realização muito grande, assim, muita felicidade. Eu acho que a maior mentira, como concurseiro acredita, é que não vai dar certo, né, que é impossível, mas assim, se dedicando, estudando com afinco, é possível, né, e nós somos capazes. Hoje tenho a felicidade de me tornar procurador do Estado de Minas Gerais, após muitos anos de abdicações, estudos e muita dedicação. É um momento muito gratificante de ver que todo o esforço dos meus familiares e amigos se concretizou, e o que eu tenho a dizer a todos vocês é que realmente se esforcem, estudem, e quando as coisas realmente acontecem, se concretizam, o sentimento é de muito agradecimento e de uma realização que não tem nem como descrever. Conversando com o professor Renério e o professor Léo, inclusive no preparatório para a Procuradoria da PGE de Rondônia, eles me deram uma revigorada para continuar nos estudos. E hoje eu tomo posse como procuradora do Estado de Minas. E é um momento muito especial, assim, que eu esperei muito tempo, e eu estou muito alegre. Agradecer ao Revisão PGE, ao Renério, ao Chico e ao Léo por terem participado efetivamente de todo esse processo, principalmente a prova oral. Nessa jornada, o Revisão PGE também fez uma parte muito importante para mim. Fiz o curso de prova oral aqui na cidade de Minas Gerais. Foi incrível, tive uma nota muito boa na prova, muito além do que eu esperava, e com certeza eu agradeço muito ao Renério, ao Chico e ao Léo por todo esse resultado. Hoje é um dia muito feliz e agradeço demais todo o apoio da minha família e também da Revisão PGE por esse dia. Hoje, eles estão tomando posse em uma das melhores carreiras do Brasil. Eu não vejo a hora de estar na sua posse. Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Revisão Ensino Jurídico, que estão se preparando para o 19º concurso de ingresso na classe inicial da carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Eu espero que todos estejam bem, estejam em paz, com saúde acima de tudo, sempre extensivo aos seus familiares. Sejam muito bem-vindos à nossa semana de véspera. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão em Direito Processual Civil. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de Direito e também professor de Direito Processual Civil. E quero aproveitar para já deixar aqui os nossos canais de contato.
Eu fico inteiramente à disposição de todos no Instagram, onde nós colocamos nossas dicas jurídicas diariamente. Seria uma honra tê-los conosco por lá. E também o nosso e-mail, que é o cunhaprocivil@gmail.com. Tá certo? Agradeço a todos que estão aqui, agradeço também a todos do Revisão e o faço na pessoa da minha querida amiga, brilhante profissional, Ana Luísa. Bem, queridos amigos, queridas amigas, como todos nós sabemos, estamos diante de um concurso que tem peculiaridades nas suas provas, porque nós não temos questões de múltipla escolha. Como todos sabem, nós temos uma prova escrita geral, que é eliminatória, temos as provas escritas específicas, que são eliminatórias e classificatórias, prova oral e prova de títulos. Mas mais do que isso, nós temos uma banca própria para cada disciplina, com juristas de alto nível. E eu fiz um dever de casa que eu reputo extremamente importante. Se eu estivesse prestando esse concurso, eu procuraria conhecer um pouquinho de cada um desses membros da nossa banca, né, que tem o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, como presidente. Por exemplo, eu não vou me aprofundar em todos, tá, pessoal? Mas apenas para nós lembrarmos de alguns aqui, o procurador do Estado, Cláudio Roberto Peruccetti Marques, vice-presidente, que participou, inclusive, do 18º concurso, já escreveu sobre jurisdição constitucional e a sua relação com o devido processo legal. Temos também o procurador do Estado, Guilherme Jales Socal, um brilhante processualista que já escreveu um livro sobre julgamento colegiado nos tribunais, isso lá nos idos de 2012, participou com um artigo extremamente importante numa coletânea agora publicada pela editora Totti, sobre processo civil comparado. Aliás, são 2 volumes que eu recomendo muito, um só sobre Américas e outro sobre Europa. No volume 1 sobre Américas, ele escreveu sobre 4 lições da Suprema Corte do Canadá para o processo civil brasileiro e o processo constitucional. O desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, que também participou, se eu não estiver enganado, do último concurso, também na comissão, coordenou uma obra que trata da temática do processo nos tribunais, já escreveu sobre amicus curiae, já escreveu sobre precedentes também. Professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que tem uma obra com o título que eu gosto muito, uma obra muito conhecida de todos nós, o Novo Processo Civil Brasileiro, uma referência ao professor Barbosa Moreira. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores processualistas que eu já vi, tive a oportunidade de assistir e aplaudir. Além disso, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro já escreveu sobre processo arbitral, já escreveu sobre acesso à justiça e juizados especiais. O professor Leonardo Greco, também conhecidíssimo de todos que amam o processo civil, com a sua obra Instituições de Processo Civil, já escreveu sobre arbitragem, participou também do último certame. Professora Sofia Temer, que tem 2 obras publicadas pela editora Juspódio, uma que trata de IRDR, vejam que o sistema de precedentes, ele está aí, firme, né, pessoal? E também sobre participação no processo civil, onde ela aborda não só o litisconsórcio, como intervenção de terceiros e outras formas de participação. E, por fim, o Dr. Rodrigo Fux, que gosta demais de análise econômica, do direito processual e já escreveu sobre arbitragem. É muito importante que a gente faça esse dever de casa, não é, meus amigos? Então, fica aqui só essa referência rápida, porque nós temos pouco tempo e, claro, nós temos que dar aqui as nossas dicas, as nossas ideias, as nossas sugestões com base nos membros da banca. Lembrando que o último concurso, né, o 18º, na prova escrita geral, nós tivemos uma questão, se eu não estiver enganado, também sobre medidas executivas atípicas, né, o nosso artigo 139, inciso 4 do CPC, e uma questão sobre competência envolvendo ação civil pública, né? Sempre que nós pensarmos nessas ações que são mencionadas em legislações extravagantes, nós temos que nos aprofundar, não só na ACP, como mandado de segurança, como mandado de injunção, habeas data, enfim, por aí vai. Mas foram essas 2 questões formuladas no concurso passado. Dito isso, pessoal, e começando então a nossa primeira dica. Eu pensei bastante
para dizer para todos vocês que eu acredito que processo estrutural é um tema que merece a nossa atenção. É um tema da ordem do dia e que tem a ver com a atuação da advocacia pública. Por isso, em eventual questionamento sobre processo estrutural, eu gosto de dividir em partes, em pontos, e é isso que eu fiz aqui para todos os queridos amigos. Eu vejo como interessante, primeiro, nós recordarmos que quando falamos de processo coletivo, nós temos uma divisão na doutrina de classificação entre processo genérico e o processo especial ou estratégico. O que seria o genérico? É uma técnica voltada à ampliação do acesso à justiça e propiciando uma tutela jurisdicional adequada aos direitos transindividuais. Então, pensando no conceito genérico de processo coletivo, com aquelas características que nós conhecemos: molecularização dos conflitos, substituição processual, extensão inutilibus, né, da coisa julgada. E, por outro lado, e aqui que entra o processo estrutural, temos também a divisão em processo coletivo especial ou estratégico. Aqui já é uma técnica diferente, ela é mais direcionada à resolução de litígios de interesse público, geralmente envolvendo políticas públicas ou aspectos burocráticos institucionais. Daí porque nós podemos afirmar que suas características são violações a direitos fundamentais em larga escala, podemos falar em multipolaridade e também em medidas estruturais, o que evidentemente nos mostra que estamos falando aqui de processo estrutural. E se algo for questionado a respeito, penso eu que seria interessante nós fazermos uma referência ao contexto histórico, ou seja, dizer que a gênese, a origem das medidas estruturantes, ela está atrelada a um caso envolvendo política pública educacional e racismo nos Estados Unidos, e os seus principais precedentes são Dred Scott versus Sandford, na segunda metade do século XIX, como também Plessy versus Ferguson. E também um dos mais conhecidos, talvez mais citados pela doutrina, que é o Brown versus Board of Education of Topeka, né? E eu quero conversar bem rapidamente sobre esses casos com todos os queridos amigos. Quando a gente pensa no Dred Scott versus Sandford e no Plessy versus Ferguson, nesses dois precedentes prevalecia aquela ideia. Eu vou usar expressões em inglês, né, pessoal? Não tem como. Quando a gente fala de sistema de precedentes, a gente fala de precedents, né? A gente fala de distinguishing, a gente fala de overruling. Então, é importante a gente dizer que nesses dois precedentes prevalecia aquela ideia do separate but equal, né? Ou seja, os separados, mas iguais. Os Estados Unidos viviam um quadro acentuado de segregação racial, em que pessoas negras e pessoas brancas não frequentavam os mesmos lugares. Nós sabemos bem que tínhamos escolas para negros, escolas para brancos, até mesmo nós tínhamos bebedouros que eram separados, e na Suprema Corte Americana, a ideia que se defendia nesses precedentes era a de que, apesar da população negra estar separada da branca, os dois poderiam frequentar igualmente os seus lugares, desde que eles fossem propícios para a sua raça. Então, a Suprema Corte dizia, olha, em acontecendo isso, né, nós não podemos falar em violação, portanto, à igualdade, não podemos falar em segregação racial. Por outro lado, quando nós olhamos para o outro caso que eu trouxe, que era o Brown versus Board of Education of Topeka, e aí a gente está falando de 1954, a segunda metade do século passado. Esse caso trata de mais uma ação discutindo segregação racial contra uma instituição de ensino nessa cidade de Topeka, ou Topeka, não sei dizer qual seria a pronúncia correta, acredito que seja Topeka, em Kansas. Esse caso ele foi marcante por quê? Porque acabou acontecendo, acabamos de falar a expressão, né, agora em inglês, acabou acontecendo uma superação, um overruling.
da ideia daquilo que nós mencionamos do separate but equal, né? Separados mas iguais. Ou seja, houve uma superação da doutrina de que não havia, melhor dizendo, segregação racial. O que a Suprema Corte americana fez a partir dali? Ela passou a adotar um novo precedente da Equal Protection Clause, ou seja, uma cláusula de igual proteção que acabou sendo inserida, inclusive, na 14ª emenda. A partir daqui, nós tivemos um rompimento, digamos assim, da doutrina segregacionista. E no ano seguinte, 1955, foi em 54 isso, em 55 a Suprema Corte foi chamada para novamente, então, apreciar a questão, e foi quando se percebeu que as decisões não surtiram o efeito pretendido em razão da dificuldade de, digamos assim, se desprender das amarras culturais de um passado escravocrata estadunidense. Então, a Corte se viu obrigada a tomar atitudes positivas para fins de garantir a aplicação dos precedentes, do precedente, propriamente, incluindo a expedição, é até interessante essa ideia, a expedição de decretos para que juízes locais, como se fosse uma inspeção judicial, eles fiscalizassem a aplicação do precedente. Tudo isso acabou sendo conhecido como Structural Reforms, ou seja, uma reforma estrutural feita a partir da Structural Injunctions, ou seja, das medidas estruturais. Essa é efetivamente a origem. Maurício, maravilha, para a gente começar uma abordagem ali seria interessante sobre o processo estrutural. Agora, e por que não falar dos pressupostos? Sem sombra de dúvidas, aí eu trago aqui para os meus queridos amigos os pressupostos inerentes. Como eu havia dito, nós estamos falando de violação a direitos fundamentais em larga escala, quando eu falei da classificação ali do processo coletivo, com um possível estado de coisas inconstitucional, já vamos voltar a isso. Litígios complexos fazem parte do processo estrutural, porque eles envolvem falhas estruturais causadas por ação ou por omissão estatal, mega conflitos ambientais ou burocracias institucionais, que eu mencionei também, e um alcance difuso dos cidadãos. Por isso que se conceitua o processo estrutural como uma técnica voltada à resolução de litígios estruturais que envolvam a falta ou mau funcionamento de políticas públicas, burocracias, mega conflitos ambientais que acabam gerando violações a direitos fundamentais prestacionais em larga escala, e isso tudo desafiando medidas estruturais como forma de se adequar à ordem constitucional vigente. Amigos, isso aqui é muito importante, penso eu e falo com muita humildade, caso tenhamos algum questionamento sobre processo estrutural. Ainda, pessoal, sobre processo estrutural, se nós pudéssemos ir caminhando já para uma abordagem final desse tema, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Em termos de características, nós temos características que são chamadas características típicas e também características essenciais. Vocês estão vendo aí, eu coloquei multipolaridade. É uma das características típicas do processo estrutural. A lógica binária do processo individual, sempre estivemos acostumados com ela, dificilmente ela se aplica a processo estrutural. Neles, pela própria natureza estrutural do problema que nós acabamos de apontar, é comum que nós tenhamos multiplicidade ou vários interesses envolvidos que acabam se polarizando a depender da questão discutida. O mesmo grupo de pessoas pode alinhar-se aos interesses de um outro grupo quanto a uma determinada questão, mas não quanto a outras. Então, essa é uma característica típica do processo estrutural, essa multipolaridade. Por isso que eu faço essa referência. Outra característica, a questão da coletividade. É o processo que tem por objeto litigioso uma situação jurídica coletiva, tanto ativa quanto passiva. Então, ainda que o processo estrutural seja coletivo, é possível também, eu acho que essa é uma observação importante a ser trazida, é possível que um processo que veicule, por exemplo, uma demanda individual,
ele esteja pautado num problema estrutural. Nós sabemos muito bem. E tenha que, por isso, ser tratado como processo estrutural. Aliás, a doutrina chama isso de ações pseudo-individuais. Pseudo-individuais. Como, por exemplo, um sujeito, uma pessoa com deficiência que demanda em juízo a acessibilidade a prédios públicos da cidade. Então é importante a gente fazer essa observação. E a questão da complexidade, quando nós mencionamos, é que no processo estrutural nós vamos discutir um problema que vai admitir diversas soluções. Eu já vou colocar as características essenciais, vocês vão entender, amigos. Porque o número de soluções possíveis num processo estrutural é a medida da complexidade do processo. Então é comum que o processo estrutural seja ou possa vir a ser resolvido de diversas formas. E é daí que entram, então, as chamadas características essenciais. Então, nós vamos discutir um problema estrutural, que é justamente a existência de uma situação de ilicitude contínua, permanente, ou uma situação de desconformidade, ainda que não, digamos assim, propriamente ilícita, né, no sentido de ser uma situação que não corresponde ao estado de coisas considerado ideal. Nós vamos ter aí a implementação de um estado ideal de coisas, né? Então, o fato de se buscar essa implementação de um estado ideal de coisas, a busca por esse estado ideal de coisas, é uma ideia premente ao processo estrutural, substituindo o estado de desconformidade do problema estrutural. Como eu já falei, a questão do procedimento bifásico, nós podemos ter um procedimento consistente. Maurício, em que sentido? Uma primeira fase de constatação do problema estrutural, prolação de uma decisão estrutural, vai fixar uma meta, vai fixar um objetivo a ser atingido, um novo estado de coisas. Aí, numa segunda fase, nós vamos ter a implementação dessa meta que tenha sido estabelecida pelos mais diversos meios, né? Então, os autores, eles adotam praticamente, quem escreve, né? Eu vou citar aqui o professor Fred Didier Júnior, o professor Hermes Zanetti também, eles adotam um procedimento do processo falimentar como se fosse um standard, né? Como se fosse um padrão, um modelo, porque também se divide nessas duas etapas. A questão da consensualidade, eu acho que também é extremamente importante. A gente vai lembrar dos negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública e NJP, né, negócios jurídicos processuais, tem uma correlação muito importante em relação até mesmo às adaptações do processo, né, essa flexibilidade procedimental que estão vendo aí no item de número 5. Então, tem muitas complexidades, as partes podem tabular negócios jurídicos processuais, acordos relativos à forma, ao tempo, ao lugar do cumprimento, né? E, como eu disse, essa flexibilidade procedimental, que é extremamente importante, com as medidas executivas atípicas. Vou até voltar para mim aqui agora, pessoal, eu queria deixar ali, peço desculpas, mas só voltando para nós finalizarmos, né, essa abordagem. Essa flexibilidade procedimental pode envolver a aplicação de medidas executivas atípicas, pode envolver a atipicidade dos meios de prova, lá no artigo 369 do CPC, a utilização do procedimento bifásico, que mais? Uma legitimidade democrática com abertura também para a participação de terceiros, a tipicidade da cooperação judiciária, flexibilidade até do princípio da congruência, da adstrição, da correlação, uma atenuação da regra da estabilização objetiva da demanda. Lembram, amigos, até vem mencionada no artigo 329 do CPC, aquela possibilidade de você aditar o pedido ou a causa de pedir até a fase de saneamento. Quer dizer, até isso é possível de flexibilidade procedimental quando nós pensamos em processo estrutural. Então, são alguns conceitos fundamentais, e aqui eu vou encerrar, mas é importante que nós recordemos, alguns conceitos fundamentais que fazem parte do processo estrutural. Quando a gente pensa, por exemplo, vou citar aqui 3 ou 4 conceitos fundamentais importantes para uma resposta, se essa for a questão a ser elaborada pela banca examinadora. Um primeiro conceito fundamental: pensarmos em estado de coisas inconstitucional. Então, o processo estrutural está diretamente conectado a um estado de coisas
inconstitucional. Ali valeria a pena citar, por exemplo, a DPF 347, né? É isso mesmo, a DPF 347, relacionada ao sistema prisional. Acho que valeria a pena também mencionar o tema 698 do Supremo, sobre vulnerabilidade orçamentária, intervenção em políticas públicas também. Tem uma outra DPF relacionada às comunidades quilombolas, também a DPF 742. São exemplos de casos práticos, né, desse estado de coisas institucional e de como as decisões estruturais devem ser conduzidas no nosso país, né, para buscar um desenho mais ajustado de soluções. Então, esse seria o primeiro conceito fundamental que eu faria um link, digamos assim, seria o estado de coisas inconstitucional. Um segundo conceito fundamental, é um resumo, tá, pessoal, de tudo que eu falei até agora. Um segundo conceito seria nós pensarmos na questão procedimental e na consensualidade, né, como eu disse, dizendo basicamente, de forma bem resumida, que o juiz não deve pensar principalmente em ter uma sentença concreta, fechada e que imponha literalmente como o Estado deve agir. Por isso, essa possibilidade de ajustes, até mesmo de celebração de negócios jurídicos processuais. A decisão tem que ser policêntrica, né, usando uma expressão da doutrina também, abrindo espaço para um contraditório dinâmico, um contraditório substancial, com possibilidade de participação, com poder de influência, com audiências públicas, também celebração de negócios jurídicos processuais, para que a solução seja construída junto com o poder público, né? Numa atividade literalmente dialogada. Então, questão procedimental e consensualidade seria o meu segundo conceito fundamental. O primeiro, relacionado ao processo estrutural, nós já falamos estado de coisas inconstitucional. Um terceiro ponto que eu acho que valeria a pena, um terceiro conceito fundamental seria lembrar que o processo estrutural ele avança por meio de decisões progressivas e provisórias. A doutrina usa até uma expressão que é decisões em efeito cascata, né? Em cascata, decisões fluidas, né? Então o juiz vai fixar, quando for ajuizada, por exemplo, uma ACP, o estado ideal, né? Onde se quer chegar. O Estado, por sua vez, vai apresentar o plano de transição para a gente corrigir essa distorção com metas, com prazos, né? E, por fim, pessoal, um último ponto que, para mim, é extremamente importante, e eu fiz questão de trazer aqui um dispositivo de lei, esse seria o quarto e último conceito fundamental, que é o artigo 20 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nas esferas administrativa, controladora, é o tal do consequencialismo judicial, né? Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, pensar em artigo 20 da LINDB, pensar em reserva do possível, né? Esse é um outro conceito importante quando nós pensamos em processo estrutural. Toda ordem judicial estrutural ela tem que considerar as consequências práticas, orçamentárias, administrativas para o Estado, sob pena de inviabilizar também a realização de outros serviços públicos essenciais, né? Eu começo a pensar em interdição de estabelecimento prisional, interdição de uma cadeia por superlotação. Esse é um processo estrutural típico, né? Tem todas essas características que eu mencionei, inclusive esses conceitos fundamentais. Tá bom, amigos? Então, nosso primeiro ponto, né? Nossa primeira dica seria processo estrutural. Claro que a gente já falou de algumas outras coisas, né? Uma segunda dica. Vamos lá, pessoal. Sistema de precedentes e litigância de massa. Amigos, deu para perceber pelos membros da banca examinadora, é claro que são temas de predileção, mas eles podem optar por outros temas. Mas, enfim, fazendo uma pesquisa e pedindo muito a Deus que nos iluminasse, eu cheguei a essa conclusão que seria interessante nós fazermos uma abordagem sobre sistema de precedentes e litigância de massa. E se algo for perguntado a respeito, eu caminharia em algumas direções, como, por exemplo, lembrar do relatório do CNJ em números, o Justiça em Números, né, que traz uma importante reflexão
em relação à atuação do judiciário, e aí eu estou falando não só da justiça estadual, como também da federal, da trabalhista, da eleitoral, da militar, relatório preparado pelo CNJ e que faz e traz um panorama da atuação do Poder Judiciário, número de processos que ingressam, de demandas que são extintas, que ficam suspensas, enfim, nós temos um panorama muito próximo da nossa realidade. É um raio-x da justiça, com consolidação ali de produtividade, com taxas de congestionamento, né? Onde que estão os gargalos do Poder Judiciário brasileiro. Isso é extremamente importante. Por quê, pessoal, eu falo isso? Porque a partir desses dados estatísticos, a gente consegue compreender, por exemplo, por que nós temos litigância abusiva, por que nós temos litigância ou predatória, né, que são terminologias utilizadas, mas o CNJ gosta mais de litigância abusiva. E por que nós chegamos ao ponto de termos um sistema de precedentes inserido dentro do nosso ordenamento? Já que temos essa litigiosidade excessiva, essa litigiosidade em massa, já que nós temos um raio-x muito bem ali definido, com dados consolidados, repito, de produtividade, e também as taxas de congestionamento, nós podemos pensar assim, é possível atingirmos algumas melhorias nisso, né? Aí a análise econômica do direito vai entrar também, pessoal. Aliás, eu já estou dando um spoiler, a nossa última dica, tá? Até mesmo porque o Dr. Rodrigo Fux gosta, né, bastante do tema. Mas, enfim, você pensando primeiro em sistema de precedentes, a uniformização como um vetor de segurança jurídica, isso é extremamente importante. Foi o que aconteceu no CPC. Foi o que aconteceu no Código de Processo Civil de 2015, principalmente com o artigo 926, com o artigo também 927 do nosso CPC. E por que eu digo isso, pessoal? Porque o 926 diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Eu vou até colocar, se eu não me engano, eu trouxe, está aqui, ó, pessoal, vejam só. Esse é o artigo, é o abre-alas, é o que inaugura o estudo do sistema de precedentes. Essa busca por uma isonomia real, ou seja, tentar proteger o cidadão contra aquilo que o professor Lênio Streck sempre disse, sempre chamou de loteria judicial. E isso, evidentemente, vai ter um impacto no provisionamento. As decisões estáveis, elas acabam reduzindo os riscos financeiros e institucionais. Então, o sistema de precedentes e litigância de massa são pontos importantíssimos nessa nossa abordagem, principalmente num ano em que nós completamos, todos sabem, no dia 18 de março, nós completamos, deste ano de 2026, 10 anos de vigência do nosso Código de Processo Civil de 2015, consolidando a cultura dos precedentes vinculantes. E os precedentes vinculantes estão aqui no 927, que vai ter uma alteração, né? Vai ter uma alteração por conta do filtro de relevância do recurso especial, né? Que foi agora admitido, recentemente está no período ali de vacácio. Então, essa força obrigatória, esse dever legal de seguir as decisões dos tribunais superiores. Eu diria até, pessoal, que a gente pode falar de como é que eu poderia afirmar, um compliance processual, né? O fim do recurso pelo recurso em face das teses firmadas. Então, é interessante que a gente faça essa abordagem, por quê? Porque quando eu penso numa jurisprudência uniforme, se por acaso tivermos que escrever algo sobre sistema de precedentes, quando eu penso numa jurisprudência uniforme, uma jurisprudência coesa, além de atender ao postulado da igualdade, ela vai proporcionar segurança jurídica para todos. Então, é importante que a gente faça essa contextualização. Você submeter jurisdicionados que estejam em situações idênticas a regras de condutas diferentes, né, você quebra o sistema, você fragmenta o sistema, você gera uma intranquilidade, uma insegurança jurídica e, por vezes, né, até perplexidade na sociedade. O que o CPC de 2015 faz nesses 10 anos de sua vigência, né, ele é demonstrar que há que se ter um respeito às decisões pretéritas, impondo aos órgãos jurisdicionais em geral um verdadeiro dever de observância aos precedentes. Eu gosto de alguns autores que chegam até a afirmar um dever moral
de observância dos tribunais em relação aos precedentes. E aí também, pessoal, entra um outro ponto importante, que é o combate à litigância abusiva. Esse é outro tema da ordem do dia. Eu falei que processo estrutural e combate à litigância abusiva também. Não é para chamar atenção, não, pessoal, mas é um contexto extremamente importante, né? Quando a gente pensa em combate à litigância abusiva, temos 2 diplomas normativos que são importantíssimos e que é preciso que nós façamos aqui um destaque. Até porque esse uso desvirtuado, né, do direito de ação acaba saturando as varas judiciais. Não é à toa que hoje nós temos numopedes espalhados ao longo dos nossos tribunais para tentar controlar isso. Mas mais do que isso, pessoal, mais do que isso, nós temos 2 diplomas normativos importantíssimos. Primeiro, o tema repetitivo 1198. 1198 do Superior Tribunal de Justiça. Eu colocaria isso numa questão discursiva fácil, que envolva litigância abusiva, que é o chamado poder hífen dever, porque a todo poder corresponde um dever, do juiz de exigir regularização e de coibir fraudes na inicial. O que o tema 1198 faz é justamente isso. Confere ao juiz a possibilidade de, percebendo, havendo indícios ali de litigância abusiva, por exemplo, determinar a emenda de uma petição inicial, onde o autor já fala assim, olha, nem adianta me chamar para audiência de conciliação, porque eu não vou, né? Corrigir um defeito numa procuração, tema repetitivo autoriza. Corrigir um defeito relacionado a uma documentação, manipulação de competência, manipulação também de distribuição. Você percebe petições padronizadas, uma automatização excessiva. Tem, claro, características de assédio, né, de procrastinação. Então, tudo isso, pelo tema repetitivo 1198, é possível que o magistrado consiga, de uma certa forma, controlar. E, além disso, eu falei que eram 2 diplomas normativos, nós temos também a recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça. Eu trouxe aqui bem rapidamente, pessoal, eu queria só para a gente fechar esse segundo tópico, que já é terceiro, que é sistema de precedência e também litigância de massa, né, ambos somados ao processo estrutural, para dizer que essa recomendação do CNJ, tudo bem, tem caráter administrativo, mas é importante, ela tem alguns dispositivos, a recomendação 159 de 2024, muito importantes, como, por exemplo, o primeiro, recomenda-se que os juízes e os tribunais adotem medidas para identificar, tratar e, sobretudo, prevenir a litigância abusiva, que é entendida como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política, etc. Eu não vou ler, tá, pessoal, tudo, só para não cansá-los, mas o parágrafo único diz o que é que precisa ficar demonstrado para caracterizar a litigância abusiva. Olha, vamos levar em consideração as espécies de condutas, demandas temerárias, demandas artificiais, procrastinatórias. Aliás, pessoal, permitam só rapidamente voltar aqui. Eu estou com o nosso CPC para concursos, vou até mostrar aqui para vocês, que nós temos publicado pela editora Juspodium. O artigo 63 do CPC, que trata da chamada cláusula de eleição de foro, foi alterado no seu parágrafo 1º e teve um parágrafo inserido, que é o parágrafo 5º, justamente por conta da litigância abusiva. Por exemplo, eu vou só citar o parágrafo 5º que foi inserido, dizendo assim: eventual ajuizamento de ação em juízo aleatório, pensando em cláusula de eleição de foro. Eventual ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com um negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência de ofício. Então, eu quis trazer só o artigo 1º aqui, voltando a ele, pessoal, da recomendação, para vocês terem uma ideia. A recomendação que vem no artigo 2º, olha, se for detectada uma litigância abusiva, então magistrados, tribunais atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no anexo A. Tem o anexo A, o B e o C, para mim o A e o B são os mais importantes. O artigo 3º dizendo, se for identificado indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes, os magistrados poderão exercer o poder geral de cautela, determinar diligências. O artigo 4º falando que
recomenda-se aos tribunais, especialmente por meio dos seus centros de inteligência, seus núcleos de inteligência, os numopédios, os núcleos de monitoramento do perfil de demandas, que adotem, entre outras, as medidas aí previstas. E também, por fim, amigos, essa observação do artigo 5º, que na minha opinião é extremamente importante, para que os tribunais promovam ações de formação continuada para magistrados, suas equipes, campanhas de conscientização voltadas à sociedade, sempre com o uso de linguagem simples, como sempre quis também o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Esse ponto é importante, fica aqui mais uma dica para todos nós. Um outro ponto, amigos, já falamos do quê? Processo estrutural, sistema de precedentes, litigância de massa, questões discursivas, então a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio. Eu pensaria em tutelas provisórias. Né? E pensaria em tutelas provisórias, por quê? Porque eu vejo, primeiro, limitações em relação à fazenda pública, mas eu vejo a tutela provisória como uma garantia constitucional. Poderíamos falar muita coisa de tutelas provisórias, como, por exemplo, falaríamos da sua constituição no CPC, desde o artigo 294 até o 311, tutelas provisórias de urgência, de evidência, aquelas do 311, as tutelas provisórias de urgência podendo ser antecipadas, cautelares, exigindo fundos boniúris, periculo in mora, podendo ser antecedentes ou incidental, já as tutelas de evidência só em caráter incidental, prescindindo da demonstração do periculo in mora. Poderíamos falar também da teoria do risco-proveito, porque tudo que é provisório, pode ser revogado ou modificado. Consequentemente, se você tem um proveito quando você pede a tutela provisória, você sabe que corre um risco, a outra parte pode vir a cobrar também os valores que ela possa ter tido de prejuízo quando da vigência das tutelas provisórias, mas vale a pena a gente, antes de mais nada, nós refletirmos sobre isso. Tutela provisória é uma garantia constitucional, acima de tudo. Então, qualquer texto de lei que vede, que dificulte, essa forma de tutela tem que ser tida como inconstitucional. Quando a gente quer compreender corretamente o complexo de normas constitucionais que são direcionadas para a garantia do sistema processual, esse é o primeiro passo para a gente conferir uma maior efetividade possível à tutela que acaba emergindo do processo. Por isso que nós temos uma classificação também, tutela comum, as tutelas comuns, que são caracterizadas pela definitividade, aliás, é o que todo mundo quer, quando busca o judiciário, quer definitividade, E temos a tutela diferenciada, que é aquela que apresenta-se invariavelmente como meio de regulação provisória, aqui que entram as tutelas provisórias, da crise de direito em que se acham envolvidos os litigantes. É importante abre alas para a gente poder falar de tutela provisória, acima de tudo, como uma garantia constitucional. Então, a tutela comum, dessa divisão que nós falamos agora, ela não apresenta especificidades, justamente por isso que ela é adotada para a generalidade dos casos. Já a tutela diferenciada é o conjunto de técnicas, é o conjunto de modelos para fazer o processo atuar de maneira pronta, de maneira eficazmente. Por isso que aqui nós entramos com as tutelas provisórias, garantindo a adequada proteção dos direitos, segundo as necessidades de cada caso, obedecidos os princípios, regras e os valores da ordem jurídica. E dentro dessas tutelas diferenciadas, porque a gente está fazendo referência às tutelas provisórias, mas ela também passa as tutelas diferenciadas pela existência de procedimentos específicos. Então, aqui já seria possível destacar, por exemplo, os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Eles se encaixam dentro de um conceito de tutela jurisdicional diferenciada, como também as tutelas provisórias, quando a gente pensa em provisoriedade. É só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, e principalmente porque, pensando em tutelas provisórias, nós estamos trabalhando ali com um elemento que é essencial. O elemento chama-se tempo, O tempo pode comprometer o resultado do processo, por isso que a tutela provisória é uma modalidade de tutela jurisdicional, eu diria, fortemente influenciada pelo fator tempo. E aí, com isso, quando você pede uma tutela provisória, isso permite a pronta atuação para garantir
um resultado útil, né? Nós trabalhamos ali com a ideia de provisoriedade nesse sentido. Pode ser uma tutela provisória de urgência, pode ser uma tutela de evidência. E pensando em limitações em relação à fazenda pública, aqui eu acho que valeria a pena nós destacarmos, acho que não tenho plena convicção, é que o CPC de 2015, ele manteve restrições à tutela antecipada, que já existiam no CPC de 73, no sistema processual, né? Não só lá, mas também por conta de leis esparsas. Então, o artigo 1059 do CPC, ele determina que a tutela, basicamente, né, que quando se pede uma tutela provisória contra a fazenda pública, a gente vai aplicar o disposto nos artigos 1º a 4º, da 8.437 de 92, e também, aqui entra um problema sério, o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei do Mandado de Segurança. Só que tem um detalhe, o artigo 7º, aqui está, pessoal, da Lei do Mandado de Segurança, no seu parágrafo 2º, foi reconhecido como inconstitucional, dizendo que qual é a redação? Não será concedida medida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias, bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Nós recordamos muito bem, pessoal, da ADI 4296, né? Cujo relator originário era o ministro Marco Aurélio, e o relator para o acórdão que teve o voto vencedor foi o ministro Alexandre de Moraes. Essa ADI, se eu não estiver enganado, a 4296, é de 2021. E ali nessa ADI, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, o Supremo considerou inconstitucional essas situações que estão aí elencadas no artigo 7º, parágrafo 2º, como também no artigo 22, parágrafo 2º, sobre mandado de segurança coletivo, que diz o seguinte, como vocês estão vendo, dizendo que não será, no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas. Aqui também o Supremo considerou inconstitucional a exigência da oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em mandado de segurança coletivo, por considerar que a disposição, eu diria, ela restringe, ela limita o poder geral de cautela do magistrado. Tá bom, pessoal? Então, em termos de tutelas provisórias, acho que vale a pena essa reflexão, principalmente nessas limitações em relação à fazenda pública, né? Os demais dispositivos da 8437 de 92, né, são hipóteses vedadas em lei. A 8437 de 92 é aquela lei que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares, né, contra o poder público, mas, enfim, remanescem lá o seu artigo 1º e o seu artigo 1º, parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 3º também. Enfim, acho que é importante nós fazermos esse paralelo bem rápido aqui. Já estamos com 44 minutos de revisão, então preciso só seguir um pouquinho mais. Por quê? Porque eu apostaria também em intervenção de terceiros, pessoal. E quando a gente pensa em intervenção de terceiros, até porque a professora Sofia Temer já escreveu a respeito, aliás, em obra muito importante, muito interessante, como eu falei, justamente a obra denominada participação no processo civil. Nós já tivemos também artigos sobre amicus curiae, que foi escrito pelo desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. Mas o que seria interessante, Maurício? Falar das 5 modalidades de intervenção de terceiros. Estão aqui elas, né? Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica, amicus curiae. Amigos, eu focaria nas últimas 2, né? Algum questionamento sobre, desconsideração da personalidade jurídica, amicus curiae. Então, para refrescar um pouquinho a nossa ideia, trago aqui julgados do STJ, da Corte Especial, julgado do ano passado, falando sobre o indeferimento. Acho que isso seria importante para a gente inserir numa resposta discursiva, né, que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que acaba culminando com a não inclusão do sócio ou da empresa, se for a desconsideração inversa
no polo passivo da lide dá ensejo à fixação de verba honorária, claro. Ora, a pessoa que foi devidamente citada, né, o sócio ou a empresa, por conta de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, vai fazer uma defesa. Se o resultado for a não inclusão do sócio ou da empresa, obviamente teve um trabalho. O trabalho tem que ser remunerado, então tem honorários, né? Esse aqui também é um julgado da Corte Especial do STJ do ano passado, um pouquinho mais para frente, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques também dizendo que o indeferimento do pedido acaba culminando com fixação de honorários, e eu apostaria em amicus curiae. Não só por conta do 138 do CPC, não só por conta de que o desembargador Luciano já escreveu a respeito de amicus curiae, né, como eu disse a todos, mas também porque temos algumas informações importantes quanto à legitimidade recursal do amicus curiae. O CPC fala lá no 138, parágrafo 1º, e no 3º, que o amicus curiae pode recorrer opondo embargos de declaração e contra a decisão que fixa a tese no IRDR, mas temos julgados importantes do Supremo, né? Como, por exemplo, esse, que diz que a amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato, de constitucionalidade. Outro também julgado importante, de relatoria do ministro Edson Fachin, atual presidente, né, do Supremo, dizendo que a jurisprudência do Supremo fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de amicus curiae, ainda que tragam aos autos relevantes informações ou dados técnicos, porque essa é a função do amicus curiae, não podem opor embargos de declaração. E também esse último julgado que eu fiz questão de trazer aqui, achei importante, de 2024, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que o amicus curiae não tem legitimidade para opor embargos, declaração e recurso extraordinário com repercussão geral, mas em sede de recurso extraordinário nada impede que o relator ouça os terceiros sobre a questão da repercussão geral e até leve a matéria para esclarecimentos conforme mencionado no regimento interno do próprio STF. Intervenção de terceiros é um ponto que eu acho que nós deveríamos ficar com os nossos olhinhos, né, os olhinhos bem abertos para tanto. Pessoal, eu já estou caminhando já para os finalmente, digamos assim. Eu queria lembrar rapidamente sobre arbitragem. Vocês viram que não só foi cobrado no certame passado, né, nós tivemos questionamento sobre arbitragem nas provas específicas, né, precedentes na arbitragem, mas como é um tema também que os autores, né, que os membros da banca examinadora, eles também têm essa predileção, acho que valeria a pena nós recordarmos, né, que quando pensamos em arbitragem e fazenda pública, pensarmos na evolução doutrinária que nós tivemos, as prerrogativas públicas, uma verdadeira alteração, né, uma mutação, uma mitigação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, vale a pena nós recordarmos sobre essa divisão entre interesse público ou social, né, o interesse primário, justiça, né, bem-estar social, e secundário, e aí nós estaríamos falando de interesse patrimonial do Estado. A arbitragem versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, então logo ela acaba não violando o princípio. Acho que seria importante, se for perguntado algo sobre a arbitragem também, nós lembrarmos que não há que se falar, né, na arbitragem de prazos em dobro para a fazenda pública, remessa necessária, né, reexame necessário também. Lembrar da lei da arbitragem, da lei 9.307 de 1996, obviamente pensando que quando falamos de arbitragem estamos falando de direitos patrimoniais disponíveis. Lembrar também que a arbitragem sempre deve ser de direito. Questão da publicidade, outro ponto que eu acho que eu trabalharia, o procedimento arbitral respeitando o princípio da publicidade, né, mitigando aquele sigilo comercial comum das arbitragens privadas. Pensar no princípio do competens, lá do artigo 8º, né, parágrafo único também, da lei da arbitragem. Por quê? Porque o árbitro tem primazia para decidir sobre a sua própria competência, né, competência mínima, competência atômica, como alguns chamam, e sobre a validade da convenção de arbitragem. O Estado não pode recorrer diretamente ao judiciário para
para fins de anular a cláusula antes da manifestação do tribunal arbitral, sempre lembrando também que em relação à arbitragem, nós temos que a sentença arbitral é título executivo judicial, está lá no artigo 515, inciso 7. Lembrar sobre a nulidade da sentença arbitral, que isso pode sim ser levado ao Poder Judiciário, mas é a nulidade da sentença por conta de alguma questão procedimental, por exemplo, de não ter sido obedecido um contraditório, mas nunca sobre a questão meritória da sentença arbitral. Ali o judiciário não vai intervir, temos um prazo de 90 dias a contar da notificação. Enfim, são pontos importantes que eu não abriria a mão e acho que vale a pena uma recordação nessa nossa revisão de véspera. O penúltimo tema que eu trabalharia seriam os negócios jurídicos processuais. O último vai ser a análise econômica do direito, pessoal. Negócios jurídicos processuais, por conta do artigo 190 do CPC, negócios jurídicos processuais que podem ser implementados, podem ser concretizados pela Fazenda Pública. Eu trouxe aqui, são os últimos slides que eu vou colocar, pessoal, alguns exemplos de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução fiscal, como, por exemplo, peço desculpas, repeti a palavra, exemplo, convenção para realização de penhora em bem que, conquanto seja líquido, não esteja entre os primeiros da lista prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, convenção para escolha do avaliador do bem penhorado, convenção para emenda ou substituição da CDA, mesmo após a decisão de primeira instância, convenção para escolha de leiloeiro, convenção para reunir diversas execuções fiscais em torno de uma só, convenção para calendarização processual. Sempre importante nós falarmos de negócios jurídicos processuais. Nós temos a possibilidade de firmar negócios jurídicos processuais atípicos, também no artigo 190, uma cláusula aberta, digamos assim. O 190 basicamente diz que quando o processo versar sobre direitos que permitam a autocomposição, é lícito que as partes plenamente capazes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo, e também ajustá-lo às características da causa, e também convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, isso antes ou durante também o processo. O parágrafo único do 190 é importante porque ele fala o que é que o juiz pode fazer para controlar a validade das convenções. Ele só pode recusar a aplicação em hipóteses específicas que ali estão mencionadas, ou seja, quando se tratar de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, muito importante isso. Lembrar que tem um item no nosso edital que é a respeito da Lei Ordinária 9629, que foi sancionada em 2022, se eu não estiver enganado, pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Essa lei é importante porque ela dispõe sobre autocomposição administrativa, já que a gente está falando de negócios jurídicos processuais, e também regulamenta a CASC, que é a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. Eu acho que tem alguns pontos importantes dessa lei, transformando a CASC em norma legal definitiva. Antes nós tínhamos só decretos, vinculada à Procuradoria-Geral do Estado, tem participação da Defensoria Pública, o que é extremamente importante. Tudo isso para quê, pessoal? Para fins de prevenção, para fins de resolução de conflitos, de controvérsias e principalmente de forma amigável entre os órgãos da administração pública ou com cidadãos, obviamente, com isso evitando processos judiciais. Essa própria lei permite acordos de autocomposição com pagamento de débitos, acho que não tenho certeza, em até 60 parcelas, mensais, sucessivas, sob regras específicas de correção. Então, bem interessante quando a gente pensa em negócios jurídicos processuais. E nos 5 últimos minutinhos que eu tenho, pessoal, eu queria lembrar sobre a análise econômica do direito. Eu queria falar um pouquinho, se vocês me permitem, sobre a análise econômica do direito, para dizer que nós temos que trabalhar muito todo o contexto que envolve custos processuais, custos relacionados ao trâmite de uma determinada demanda, principalmente num país de dimensão continental como é o nosso, e com essa litigância
excessiva que nós temos. Então, a gente precisa compreender a ratio, eu diria, daquilo que nós concebemos como eficiência, principalmente quando a gente pensa no estudo da análise econômica do direito e nos ensinamentos do jurista Richard Posner, que é um jurista americano, vocês sabem bem, responsável pela introdução dos princípios econômicos na aplicação do direito, com a ideia de que as normas jurídicas, elas precisam prever, eu acho que isso é um dado importantíssimo, é o devido processo legal legislativo, as normas jurídicas já precisam prever, desde a sua elaboração, o impacto daquilo, já que a gente falou de consequencialismo das decisões, o impacto daquele artigo, daquele parágrafo, daquele inciso no trâmite de uma demanda relativamente a custos. Isso é extremamente importante, porque se nós já temos essa preocupação desde o início, consequentemente, nós vamos encontrar respostas melhores para fins de reduzir os já conhecidos e elevados custos sociais. Então, a gente tem que trabalhar mesmo com essa ideia de eficiência. Eficiência como critério que permita gerir a máquina judiciária a partir de uma melhor alocação de valores que gravitem ali em torno do seu fundamento, né? Do seu funcionamento, perdão. Porque com isso também nós vamos atingir os princípios que norteiam a atuação da administração pública e que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então nós temos que organizar melhor, estruturar melhor, administrar melhor os órgãos jurisdicionais com essa finalidade de que os recursos orçamentários disponibilizados possam contribuir para a busca de uma mais adequada solução dos conflitos. A gente fala tanto de duração razoável do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, só que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que já previa a ideia de duração razoável do processo há muito tempo. Então, é preciso que tudo isso seja pensado, seja refletido, para que nós tenhamos implicações da eficiência processual, não só sobre o aspecto endoprocessual, como também extraprocessual. Quando eu falo dessas implicações da eficiência processual, quando eu penso no aspecto endoprocessual, eu olho para dentro do ordenamento. E eu vejo que o Código de Processo Civil 2015 contribui para essa análise econômica do direito ter mais efetividade. Por exemplo, pensando em litisconsórcio. Repito, implicações, eu estou falando de implicações da eficiência processual endoprocessual. O CPC, no artigo 113, parágrafo 1º, falando em litisconsórcio, que é um tema de interesse também da professora doutora Sofia Temer, ali nós temos uma eventual limitação do número de litigantes que figurem num litisconsórcio facultativo. Para não comprometer o andamento da demanda, o juiz pode limitar o número de litigantes. Então, temos 60 pessoas no polo passivo, vamos dividir em 10 processos com 6 no polo passivo. Eventual majoração dos honorários sucumbenciais recursais, hoje lá no artigo 85, parágrafo 11. Isso tudo para termos uma condução do processo com regras processuais eficientes. Você desestimula a interposição de recurso por interpor, né? Então, isso tudo tem a ver com a análise econômica do direito. Uma eventual distribuição dinâmica do ônus da prova, lá do 373, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e temos implicações também da eficiência processual, extraprocessual, que são diretamente relacionadas ao que eu havia dito agora há pouco, a uma melhor organização, administração do Poder Judiciário, estruturalmente falando. Então, será que não é preciso pensar no atual número de assessores, no atual número de servidores, se vai criar mais uma vara, se não vai, se vai extinguir, se vai criar vara especializada, né? Você unifica as secretarias, os cartórios, isso é extremamente importante. Como também, quando a gente fala de análise econômica do direito, é importante nós pensarmos nos benefícios da eficiência processual. Eu falei agora há pouco de implicações da eficiência. Porque eficiência é o que a gente mais quer, não é? Mas, pensando nos benefícios, temos a eficiência produtiva e a alocativa. O que é eficiência produtiva? Um ponto importante, que poderia ser respondida numa questão discursiva também envolvendo a análise econômica do direito. Eficiência produtiva é nada mais, nada menos que uma medida interna de desempenho organizacional.
Por isso que a gente fala de produção, porque com isso você tem a possibilidade de avaliar a capacidade de produzir mais com os recursos que estão disponíveis, orçamentários, ou ainda de produzir os mesmos resultados com menos recursos, né? Isso é eficiência produtiva. E tem ainda a questão da eficiência alocativa, que é uma forma de distribuição dos recursos para fins de uma melhoria do bem-estar social. Esse é um ponto importantíssimo. Você gera maiores benefícios para a sociedade, evita desperdícios e dá prioridade para as necessidades mais urgentes. Eu vou dar um exemplo, pessoal, só para a gente fechar. Priorização das áreas de justiça que atendam demandas mais urgentes, né? Investimento em medidas que facilitem o acesso à justiça, promoção da justiça restaurativa, quando a gente pensa nas ações penais, para casos adequados, né? E por aí vai, pessoal. Eu falo tudo isso, né, justamente porque quando a gente pensa em análise econômica do direito, a gente tem que trabalhar também com essa cultura da litigância. A gente tem que entender o que é que essa cultura da litigância nos proporciona hoje. Então, é melhor nós termos um artigo como o 334 no CPC, que já permite, dependendo da designação de uma audiência de conciliação, já um acordo ali para evitar um trâmite procedimental desnecessário. O mesmo se aplica quando a gente pensa nas hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido, lá no 332, ou seja, eu preciso olhar para o ponto de vista social, eu preciso olhar para o bem-estar social. A celebração de negócios jurídicos processuais, extremamente importantes, não só os típicos, como a cláusula de eleição de foro, que eu mencionei, como também os atípicos, né? E isso vai fazer também incutir, eu penso, no próprio particular, sobre a decisão privada em litigar ou não. Quando ele perceber que nós estamos tendo benefícios, né? Nós estamos tendo implicações na eficiência processual, benefícios da eficiência processual, produtiva, alocativa, o próprio particular vai pensar, opa, peraí, essa decisão privada minha entre litigar ou não, ela precisa também ser comparada, eu preciso verificar qual que é o benefício esperado, né, de um processo judicial, quais são os custos para promover uma demanda. E aí entram os conceitos, né, de demanda frívola, que todos nós conhecemos muito bem. Demandas frívolas são aquelas cujas chances de êxito são pequenas, né? Demandas de valor esperado negativo são quando os custos individuais para litigar acabam sendo tão altos que eles superam o proveito esperado com a demanda. Tudo isso envolve a análise econômica do direito. Então, pessoal, eu extrapolei o tempo, peço humildemente desculpas a todos, tá? Falamos de processo estrutural, vamos ver se eu lembro de tudo. Falamos de sistema de precedentes, litigância de massa, falamos de tutelas provisórias, falamos de intervenção de terceiros, arbitragem, negócios jurídicos processuais e análise econômica do direito. Eu espero humildemente, amigos, com muita humildade mesmo, que as dicas tenham sido proveitosas para essas peculiaridades da prova da PGE do Rio de Janeiro, e desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, a melhor sorte do mundo. Tenho certeza que vocês estão preparados, porque estão estudando com seriedade e responsabilidade, e como eu costumo dizer, nada resiste a um trabalho sério e responsável. Mais ainda, nada resiste àquilo que é feito com amor, e eu sei que vocês estão fazendo tudo isso com muito amor. Agradeço de coração a todos que ficaram até o final, peço desculpas pelos equívocos, muito, muito, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o caminho de vocês, façam uma excelente prova, nós vamos estar aqui na torcida, tá bom? Um grande abraço, amigos, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Sabe essa vontade que você tem de organizar seus estudos por completo e saber exatamente o que estudar dia após dia? Pois é, agora o Revisão tem a solução definitiva para você. É o passaporte vitalício do Revisão. Com uma única contratação, você vai ter acesso a tudo que o Revisão faz e vier a fazer. É o curso que mais aprova procuradores do Brasil. É o único curso que tem cursos de prova oral para todas as provas orais de todas as procuradorias. Atua em todas as PGEs, PGMs de capital, PGMs médias e grandes, carreiras da AGU. Enfim, é de longe o curso mais completo para procuradorias e também é aquele que tem mais alunos aprovados. E você vai precisar de uma única contratação
para ter acesso a tudo isso pelo tempo que você precisar. Se você precisar de estudar 1 ano para se tornar procurador, a gente vai estar aqui por você esse ano. Se eventualmente você tiver que estudar, sei lá, 3, 5 anos, nós estaremos aqui por você durante todo esse período. O nosso trabalho só termina quando você se torna procurador. Vem agora pro Revisão, é o passaporte vitalício, a maior oportunidade da história para você se tornar procurador. É só clicar aqui.